Se você tem a Bíblia aí, abre ela no capítulo 3, do livro de Jonas. Nós vamos ler todo o capítulo, 10 versículos. Ok? Hoje eu quero falar, o tema da mensagem de hoje é: sem arrependimento não há transformação. Já faz algum tempo que nós não moramos mais no paraíso. Desde que nossos irmãos queridos desobedeceram ao nosso Deus, a humanidade não mora no paraíso. E a vida fora do paraíso é uma vida de rupturas. É uma vida que tem muita coisa boa, tem muita coisa a ser festejada, afinal Deus está na sua criação. Mas convivemos com a realidade do pecado, da dor, do sofrimento, da dificuldade, então há muita ruptura. E não é só no outro, está em nós também. Assim como sofremos com males que outros causam, nós também causamos males. Então é muito importante a realidade do arrependimento. No mundo de tanta ruptura, a gente espera que de alguma maneira seja possível a cola, né? Que seja possível a restauração. Só que para haver restauração que leve à transformação, à mudança, tem que ter arrependimento, só que esse arrependimento precisa ser verdadeiro. E nós temos um problema a respeito do entendimento de que é arrependimento e aquilo que as pessoas confessam de boca, mas não fazem na prática. E esse capítulo aqui fala basicamente de arrependimento. E eu queria ler ele com vocês. Ok? Jonas. Agora sim. Ok. Eu sei que os últimos serão primeiros, mas começar a pregar no fim eu ainda não desenvolvi essa habilidade. Então volta ao início. Vamos ler então, irmãos, Jonas capítulo 3, versículo 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrer. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens quanto os animais. E clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Bom, caso alguém aqui não saiba, esta é a 4ª mensagem da série Segunda Chance. E é uma exposição que nós estamos fazendo, capítulo a capítulo, do livro de Jonas, dos profetas menores do Velho Testamento. Caso você perdeu uma ou todas as 3, você pode procurar elas no nosso canal do YouTube da igreja e assistir. Vale a pena, tá? Vale a pena, se você perdeu alguma, assistir de novo para pegar o todo e a reflexão toda do livro. Bom, como eu falei lá na primeira mensagem sobre a introdução do livro, o livro de Jonas é a história bíblica mais conhecida por cristãos e não cristãos de tudo que existe na Bíblia.
É a história mais famosa do homem que foi engolido pelo peixe. Então Jonas era um renomado profeta de Israel do século 8 a.C. E ele, e ele recebeu uma ordem direta de Deus para ir e pregar contra a cidade de Nínive. Não era uma cidade do seu povo, era uma cidade de uma outra nação, bem distante de onde ele morava. Deus mandou ele ir até lá e pregar contra essa cidade. Era uma das grandes cidades do Império Assírio, que nessa época eram inimigos de Israel. Eles eram inimigos de todo mundo, né? Mas Israel estava debaixo de opressão e de jugo desse império. Essa cidade era muito rica, muito poderosa e perversa. Ela era uma cidade muito violenta nas suas práticas de guerra, no seu trato com os estrangeiros e com as pessoas que eles capturavam. Mas não tem como ser violenta só por de fora. Acontece que eles também tinham sérios problemas sociais por causa da violência. Era para fora, mas também dentro. Então, o profeta recebeu essa ordem de ir pregar essa cidade. Tinha aproximadamente 600 mil, estimam-se os historiadores, que tinha aproximadamente 600 mil habitantes. Não só na cidade de Nínive, eles acreditavam que existia uma grande Nínive, outras cidades pequenininhas próximas. Então, um total de 600 mil habitantes. Mas ao invés de obedecer a ordem de Deus, o profeta desobedeceu e resolveu partir não para onde Deus mandou, mas para uma direção extremamente oposta, para bem longe de Nínive e daquilo que ele julgava ser a vontade de Deus. E como nós vimos, aqui no decorrer do livro e das pregações, todo ato de desobediência a Deus tem uma tempestade atrelada a si. E isso acabou, que o profeta acabou envolvido numa tempestade muito grande dentro do navio que ele entrou para fugir daquilo que Deus mandou ele fazer. E resumindo a história, ele foi lançado ao mar para acalmar a tempestade e poupar a vida das pessoas que estavam no barco. Tudo isso aconteceu por causa da sua desobediência. Mas como Deus é um Deus misericordioso, nosso Deus, Pai de Jesus Cristo, Ele é um Deus misericordioso, bondoso, tardio em irar-se, pronto para perdoar, Ele concedeu uma nova chance ao profeta. Ele poupou o profeta da morte, enviando um peixe muito grande que o engoliu. E na barriga do peixe ele permaneceu 3 dias e 3 noites. E isso é o resumo de tudo para nós chegar no capítulo 3, que é o de hoje. Só que eu preciso voltar um pouquinho, falar um pouquinho do 2, porque é o nosso trampolim para o 3. E é nesse momento, no capítulo 2, quando ele é engolido pelo peixe, passa 3 dias na barriga do peixe, é nesse momento dessa história específica da vida de Jonas, isso não é toda a vida de Jonas, é um recorte na vida de Jonas, mas é nesse momento da história, desse drama, que começa a virada, por assim dizer, na vida do profeta, naquilo que ele precisava aprender sobre Deus e a sua missão. Então, lá na barriga do peixe, ele experimentou a graça divina de uma maneira real e profunda, diferente talvez do que ele já tinha experimentado até ali, talvez mais teórica. Agora ele experimenta a graça divina, a graça salvadora de Deus lá na barriga do peixe, de uma maneira profunda, especial, com realidade. Graça divina, a palavra graça é uma palavra um tanto comum, bastante comum na verdade, na boca da maioria dos cristãos. Muito usada em pregações, muito usada em livros e bastante cantada, ela é bastante comum. A graça nada mais é do que o favor imerecido de Deus. É quando Deus resolve agir em nosso favor, não fundamentado em nossas obras ou méritos. Ele faz isso por bondade. Ele faz isso mesmo nós não merecendo a sua ação graciosa e bondosa. Isso é a graça. É quando Deus faz aquilo que nós não merecíamos receber, mas recebemos, graças a Cristo.
Como Jonas, a sua atitude de desobedecer a Deus e fugir de Deus, ele sendo um profeta, ele sabia o que isso significava, muito bem. A sua atitude era uma atitude que merecia a morte. Mas graciosamente ele foi poupado. Não merecia, mas Deus foi gracioso, não deu aquilo que ele merecia. Então a graça é bastante comum, está na boca de todos os cristãos, ela não é muito difícil de se entender, de explicar para as pessoas o que é, como eu expliquei para você. Porém, ela não é tão fácil assim de ser vivida. Ela é muito fácil de ser compreendida, mas não é muito fácil de ser vivida. O que é uma lástima. O que é uma perda muito grande na nossa espiritualidade, na nossa relação com o Pai, com a sua igreja, com os irmãos e com o mundo, nós não entendermos, nós não vivermos a graça. E para nós termos um verdadeiro entendimento da graça divina, transformadora, 3 coisas precisam ficar muito claras e muito bem entendidas, e não apenas concebidas intelectualmente, mas elas precisam fazer uma viagem da mente ao coração, e envolve afetos também. E senão você não entende, senão você vai ficar só na intelectualidade, você não vai viver a graça. E isso tudo aconteceu, essas informações, que são importantes para que você compreenda a graça divina, Jonas viveu todas elas aqueles 3 dias na barriga do peixe. Ele viveu. Então as 3 coisas, para que nós tenhamos um verdadeiro entendimento da graça divina que transforma vidas, que muda situações e pessoas, nós precisamos entender primeiro, a primeira coisa que tem que acontecer com a gente, para que a graça faça sentido e a gente viva ela, é que em algum momento da sua vida, na sua relação com Deus, você tem que ter uma experiência de desesperar-se em si. Você tem que ter uma experiência onde você é convencido que você não é tão bom quanto você acha que você é. Você tem que ser convencido pelo Espírito Santo no sentido de você ter um desencantamento moral consigo mesmo. Não somos coitadinhos. Não somos vítimas de um sistema opressor. Vítimas das circunstâncias. Na maioria das vezes nós colhemos o que plantamos. Somos pecadores. Temos culpa no cartório. Por mais bonzinho que achemos e que procuramos ser e viver, nós temos culpa no cartório. Somos pecadores. E enquanto você não for convencido disso, você vai ter só um entendimento intelectual da graça. Mas ela não vai ter aplicabilidade, realidade no seu dia a dia. Jonas, no capítulo 2, versículo 3, se você quiser acompanhar ali, você vai ver que ele lá na barriga do peixe, ele começa a reconhecer que ele é um pecador miserável. Ele começa a reconhecer que ele é um vacilão, que ele fez coisas erradas. Ele começa a reconhecer os seus erros quando começa a olhar para o juízo de Deus e ver que o juízo de Deus que ele está recebendo é justo. Ele não está dizendo para Deus: Deus, eu sou profeta de Israel, por anos eu profetizei, as minhas profecias não eram do tipo: ei, varoa que está grávida, eis que te digo que se você vai nascer um menino, mas também pode ser que seja uma menina, né? Não era esse tipo de profecia. As profecias dele aconteceram. Ele era um profeta renomado, ele era um homem de Deus, e ele não ficou se justificando. Deus, ele reconhecia que o juízo de Deus era justo, porque ele era merecedor disso. Ele reconheceu que ele era um pecador. Se ele não tivesse passado por esse processo de se ver como um pecador e ter um desencantamento moral de si mesmo, ele jamais teria entendido a graça. Então isso aconteceu com Jonas. E a segunda coisa que precisa acontecer para termos um perfeito entendimento da graça e então conseguirmos viver é a questão da impotência espiritual. É você chegar à conclusão, não basta chegar à conclusão de que você é um pecador e que precisa desesperadamente de Deus, mas você também tem que ser convencido que você não consegue se salvar a si mesmo. A gente olha para as nossas falhas, para os nossos erros, e na segunda-feira, no outro dia, você diz: não, eu vou mudar, não, vai ser diferente. Você está acreditando em você mesmo, você acha que você é capaz de mudar as coisas.
você acha que você é capaz de endireitar toda a sua natureza pecadora por conta. Porque nós vivemos numa época tecnológica, né? E a gente tem muita crença na capacidade que o ser humano tem. De repente vai ter um app aí que muda tudo, né? E enquanto nós entender que nós não damos conta do recado e que nós não conseguimos consertar toda a sujeira que há no nosso coração por conta própria, por mais que você vá na lavagem espiritual a jato e passe um esguicho muito forte, de sei lá que bênção de campanha que você vai fazer, vai continuar com o coração sujo e você é incapaz de limpar de maneira a se apresentar diante de Deus limpo com as suas ações apenas. Então você tem que ser convencido que você não direita, não, por sua força, não dá. Precisamos também admitir isso. Não somos competentes para consertar nós mesmos. Não somos competentes para nos salvar. O versículo 6, lá na barriga do peixe, Jonas chega a essa conclusão. Quando ele diz, acabou. Agora as portas foram trancadas, o ferrolho fechou, a porta fechou, não tem mais volta, não tem mais jeito. Foi quando ele disse assim, ó, acabou, eu não consigo. Agora eternamente eu estou lascado. Pode ler lá, versículo 6, ele fala mais ou menos isso, não com essa linguagem minha aqui, né? Mas ele chega à conclusão que ele não consegue mais dar a volta. Ele foi convencido da sua impotência espiritual, de que ele não consegue salvar-se a si mesmo, ele não vai endireitar o seu coração e a sujeira e a malícia e tudo mais que é ali por conta própria. Ou seja, não conseguimos mudar nós mesmos, gente. Nós não damos conta. Não tem jeito. No que depender só de mim, estou lascado. Esse foi o pensamento de Jonas. E se você não chegou a esse pensamento ainda, você ainda não concebeu bem o que é a graça. Você ainda acredita que você pode dar conta. E aí vem a terceira coisa que Jonas precisou passar. Eu preciso passar para o capítulo 2, eu sei que já foi pregado, mas eu preciso pegar esse trampolim para chegar para falar de arrependimento. Se você não entender a graça, nós vamos falar de arrependimento. Porque o livro está falando que só de Deus vem a salvação. Né? Então é graça, fé e arrependimento. São tudo o que diz respeito ao tema da salvação. E a terceira coisa é que a salvação tem um custo elevado. Eu sou um pecador miserável. O pensamento que nós devemos ter é o pensamento que Paulo tinha. Eu sou o pior dos pecadores. Se você acha que você não é o pior dos pecadores, então você acha que no mínimo que você é melhor que Paulo. Bom, meu amigo, eu queria te convidar para morar lá em casa, porque você é uma pessoa maravilhosa e com certeza você vai santificar a minha vida, porque se você não é o pior dos pecadores e Paulo era o pior dos pecadores, então eu não sei. Entendeu? Nós somos os piores dos pecadores. A boa notícia é que Deus só salva piores pecadores. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Então nós somos pecadores e não podemos consertar a bagunça do nosso coração. E a terceira coisa que nós precisamos saber é que a salvação, ela tem um custo muito elevado. A salvação é de graça, mas não é barata. Não foi barata, mas ela é de graça, mas não foi barata. Para experimentar a graça transformadora, você precisa entender que foi muito caro para Deus. Para você alcançar a salvação, a mudança, a transformação, começar a receber aquilo que nós iríamos receber só no fim, mas já experimentar agora. Não foi barato para Deus, a salvação é cara. Custou a vida do nosso Salvador, o único e amado Filho de Deus. Jonas, lá no ventre, no versículo 7 a 9, ele começa a lembrar do templo. Ele se vê pecador, ele vê que ele não dá conta, ele começa a lembrar do templo. E o que acontece no templo? O templo é o local do sacrifício. O sacrifício é o perdão do pecado, onde você desfruta de um relacionamento pleno com Deus por causa daquilo que era realizado ali. Então ele começa a se lembrar do templo e do sacrifício, do derramamento de sangue. E o derramamento de sangue é um inocente pagando pelo culpado. E isso aponta para o alto custo da salvação. Que o inocente, muitos anos depois do que Jonas aqui pensou em que o templo simbolizava, derramou a sua vida numa cruz. Um alto custo. E essa é a reflexão que nós temos que ter, gente. Eu sou pecador. Eu não sou um zero à esquerda. Eu tenho a imagem de Deus, eu sou filho de Deus. Mas eu sou um pecador. E eu não consigo me endireitar por conta. Então isso faz com que eu fique sempre grudadinho em Deus.
E a salvação foi muito cara. E assim a gente ama Jesus porque Ele nos deu isso gratuitamente. Essa química dessas informações, dessas verdades, nos faz compreender a graça. De uma maneira que eu consiga aplicar isso na minha vida. No relacionamento com o marido, no relacionamento com a esposa, dos colegas no trabalho. E a graça não é mais só teoria e ela começa a ser vivida. Bom, a graça cantada e falada só torna-se maravilhosa, consoladora, bela e transformadora em nossas vidas quando nós aprendemos e nos apegamos a essas três verdades que Jonas se apegou no ventre do peixe. Somos pecadores, não podemos salvar a nós mesmos e só foi possível a nossa salvação através de medidas extremas e de custos elevadíssimos. Eu precisei fazer essa retomada porque a graça divina, que é o que Jonas teve contato, a graça divina é aquilo que nos conduz para o tema principal do capítulo 3, que é o arrependimento. Depois de que Jonas entra em contato com essa graça maravilhosa, agora ele vai ter que lidar com a realidade do arrependimento. Só que sem entender a graça, você vai ter arrependimento nem a sola, né? Você vai ter um arrependimento mais ou menos. Então Jonas, bom, se você se antecipou e viu o capítulo 4, nós já sabemos que Jonas compreendeu a graça lá, porque na sua oração ele expressou muito bem, mas o seu arrependimento foi meia sola. Porque o arrependimento é uma prática, é uma constante, precisa de um exercício. Ele saiu da barriga do peixe para praticar. Então, o capítulo 2 nos prepara para o capítulo 3. Sem a graça, não há arrependimento verdadeiro. Sem a graça, há um arrependimento fabricado, há um arrependimento de boca, é fake, é maquiagem. Então, sem a graça não há arrependimento verdadeiro. E sem arrependimento verdadeiro não há transformação, é o tema desta mensagem. Então, não há mudança, não há recomeço, não há salvação sem um verdadeiro arrependimento. A graça conduz ao arrependimento e o arrependimento nos leva à mudança. Tá bom? Não é bem como dizem por aí, tá? Venha como está, né? Jesus te ama como você. Tem verdade nisso. Mas não é bem assim. Porque a graça, ela primeiro nos humilha. Porque não é bom você dizer para você reconhecer que você é o pior dos pecadores. Você se ofende, né? Mexe com orgulho. A graça nos humilha. Nos faz parar de crer em nós mesmos para começar a não mais só olhar para o umbigo e crer em si mesmo, mas agora olhar para fora e para o alto, de onde vem o socorro. Mas se a graça não te humilhar, você continua olhando só para si. Então, não é bem assim, venha como está, porque a graça que aconteceu antes do arrependimento aqui, ela acaba nos levando à humilhação, para termos uma relação correta com Deus. Se você não conceber a graça da maneira correta, você também corre o risco de ter um relacionamento errado com Deus. Olha os ninivitas. Eles, depois de todo o processo que eles estão demonstrando arrependimento, no versículo 9 eles dizem: vamos ir até Deus, talvez Deus se compadeça de nós. Eles não chegam diante de Deus determinando. Eles não chegam diante de Deus ordenando. Olha para nós aqui, faz 40 dias que estamos fazendo jejum. Somos mais espiritual que esse profeta teu que te obedeceu. Não. A graça nos humilha e nos põe numa relação correta diante de Deus. Ele é Deus, nós somos as criaturas. Nós suplicamos, clamamos, dependemos dele. A gente não determina nada, não. Então, não é bem assim. Então, o capítulo 3 de Jonas, o tema é arrependimento, irmãos. Pregação expositiva é você ter fidelidade ao tema da Bíblia. Todo capítulo, todo escrito tem um propósito. Você pode falar 1000 coisas sobre aquilo, mas você não pode fugir do propósito. Se você fugir do propósito, eu estou falando de mim mesmo para vocês. Então eu não posso falar de um capítulo que o tema é arrependimento e eu vou falar de zoológico, de
de Deus vai te dar uma bênção e sei lá o que. Vocês estão entendendo? Você tem que ser fiel à Escritura. E não tem como nós não falar de arrependimento ou desse tema, se o tema é esse, nesse capítulo. Queria mostrar aqui para vocês, olha, os versículos de 8 a 10 aparecem 4 vezes o termo hebraico para arrepender-se. Isso é uma maneira de você descobrir qual que é o tema daquilo que você está lendo. Quando tem uma expressão que se repete muito, é disso que aquele capítulo, aquele pedaço de capítulo está querendo ensinar. Não é a única maneira de você descobrir, mas é uma das maneiras. Então a gente vê aqui que 4 vezes se repete a palavra hebraica, que foi traduzida, né, que para a questão de arrependimento. Converterão, né, arrepender-se. A palavra aqui do hebraico é a mesma, para converterão, para arrependerá, para se converterão, e arrependeram. Então, 4 vezes aparece aqui nesse texto. Então, esse capítulo aqui é o texto de arrependimento. Tem tudo a ver com o livro. Tem tudo a ver com a sequência, né, lógica do texto que o profeta quis ensinar. No capítulo 1 nós temos o pecado. Nós temos a desobediência e as suas consequências. O capítulo 2, então, nós temos a graça de Deus para o pecador. Né? Nós temos a graça que vem para aquele que não merece. Né? Nós temos isso. E no capítulo 3, então, vai nos apresentar a atitude. O que se espera? É o arrependimento, a mudança de mente. E o arrependimento, irmãos, pressupõe mudança de atitude. E aqui, eu queria que vocês pensassem de uma maneira bem prática, porque nós lidamos com a prática do arrependimento todo dia. Você se arrepende de coisas, pessoas que pisaram na bola com você se arrependem e aí vêm conversar com você. Nós lidamos com a realidade do arrependimento, pelo menos na teoria, o tempo todo. Eu queria que vocês prestassem atenção, qual é que é a visão bíblica para arrependimento? O que Deus chama de arrependimento verdadeiro, porque é só o arrependimento verdadeiro que leva à mudança e à transformação. O falso arrependimento não muda, nem transforma, só mascara. Mas o arrependimento verdadeiro, sim. E com isso, eu quero que você saiba analisar se quando o seu arrependimento é verdadeiro, ou quando as pessoas que estão conversando com você e dizendo arrependidas de algo, de fato estão arrependidas. Então, o arrependimento pressupõe mudança de atitude. Pressupõe mudança de mentalidade a respeito de alguma coisa que você pensava, e por isso que você fez daquele jeito. E aí você percebeu que estava errado, então agora você vai ter que mudar o seu pensamento para que você tenha uma atitude diferente. Porque se permanecer o mesmo padrão de pensamento, você vai ter a mesma atitude que você teve antes. Então o arrependimento tem a ver com mudança de atitude e mudança de mente. Envolve tristeza pela prática errada que você teve, pelo pecado praticado, pela má conduta e má ação. Envolve uma tristeza. Mas se ficar só na tristeza é remorso, não é arrependimento. Então envolve tristeza, mas nesse processo da tristeza, do reconhecimento do erro, precisa acontecer o que a Bíblia chama de metanoia. É o que está lá em Romanos 12, de 1 a 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sem que mude o padrão de pensamento, você não vai ser transformado. Então tem que haver mudança de pensamento. E Jonas, então, foi alcançado pela graça, no capítulo 1, pecador, mas Deus o alcançou, teve misericórdia. No capítulo 2, ele passou 3 dias e 3 noites, não foi logo que ele caiu lá, né? Ele disse que estava enrolado nas algas, contemplando o que quer viver na barriga de um peixe, mas tudo aquilo acontecendo, Deus falando com ele, e em algum momento ali ele entendeu a graça. Entendeu? E ele faz uma oração mostrando muito bem que ele entendeu a graça. Então no capítulo 2 ele entende a graça. E aí no final do 2 ele é cuspido pelo grande peixe de volta na terra firme. Para quê? Para praticar a graça. Porque ele era insensível. Ele nem queria saber daquelas pessoas que iriam morrer nos seus pecados. Ele estava fugindo de fazer a vontade de Deus. Na teoria sabe a graça, mas na prática, lembra? Às vezes é difícil de viver. Mas ele foi cuspido agora para praticar a graça que ele tinha compreendido na barriga do peixe. Mas
nós que conhecemos a história, parece que ele não compreendeu assim tão bem. Ele fez uma oração bem bonita, mas ele não compreendeu tão bem. Tudo bem, pode ser que seja um processo. Nós não sabemos o capítulo 5, nem o 6, nem o 7, nem o 8, mas ele é um profeta de Deus e Jonas está no céu, por mais que ele, né, parece que é meio negativa a visão dele no livro. Ele não praticou novamente a graça, porque eu acredito, que algumas dessas 3 verdades que ele fez na oração não caiu tão bem ainda a ficha. Ele fez a oração, mas na prática não acontecia. Nós não somos diferentes disso, gente. A gente faz um monte de coisa na teoria e na prática a gente não faz. Então, na teoria ali, Jonas estava muito bem a respeito da graça, mas na hora de praticar a graça ele estava com dificuldade. Então, tinha algum desses 3 pontos que eu falei, de pecador não poder salvar a si mesmo e entender o custo, né, da salvação, que fazia ele falhar nesse sentido. Então, nós vamos ver que ele teve sérias dificuldades. Dá para dizer que ele teve um arrependimento meia boca. Desses que eu e você fazemos bastante, volta e meia. No versículo 1, entrando no capítulo, o versículo 1, então começa assim: veio a palavra do Senhor, segunda vez, veio a palavra de Deus segunda vez a Jonas. Então o capítulo 3 já começa dizendo quem Deus é. É o Deus da segunda chance, é o Deus misericordioso, é o Deus gracioso, é o Deus que nos concede oportunidade, é o Deus como o pai na parábola do filho pródigo. Ele é o Deus, o pai ali é o Deus que onde o filho mais novo e o mais velho receberam novas chances de recomeçar a sua vida de novo, junto do pai. E assim Deus os acolhe de braços abertos, mesmo depois de vergonhosas quedas. Então, veio segunda vez, veio novamente. Deus sabe que nós somos pecadores. E ele vem de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Amém? E ele veio sobre Jonas. Mas queria chamar a atenção aqui, porque essa questão da segunda chance, a segunda chance que Deus nos concede, porque ele é misericordioso, de alguma maneira, ela está atrelada ao arrependimento. De alguma maneira, a segunda chance anda junto com o arrependimento. Há uma falsa ideia da graça. Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer fala da graça barata, no livro Discipulado. E de alguma maneira as pessoas entendem e concebem uma graça barata, achando que mas Deus, posso pecar, não dá nada fazer coisas erradas, afinal Deus perdoa. Afinal, Deus é da segunda chance. Essa é uma falsa ideia de graça, viu, gente? Que leva alguns a pensar assim. Isso só revela que você está muito enganado a respeito da seriedade, da realidade destrutiva do pecado. Primeiro, você está muito mal informado a respeito do que é o pecado, se você pensa assim. E segundo, você está muito mal informado e distante da realidade do que significa a santidade de Deus. Se você olha para a graça dessa maneira leviana, barata. Então, cuidado, ok? Deus é Deus da segunda chance, Deus é misericordioso, Ele vem de novo até nós, nos abraça mesmo diante dos nossos pecados vergonhosos, mas não brinque com o pecado. Muito menos com a santidade de Deus. O versículo 2, Deus dá a mesma missão que se você olhar no capítulo 1, é igualzinho. Deus de novo, agora o profeta foi cuspido em terra, e Deus desvai a grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque é uma cidade violenta e chegou até mim. Então o versículo dos 2 nos mostra que Deus dá a mesma missão, não mudou. E no versículo 13 e 4, nos fala ali da grande cidade, de Nínive. Então, que Jonas agora vai, e caminha até lá, são 700, 800 quilômetros, e ele vai. Não tem Uber, não tem metrô, é uma pernada, e até lá ele está, Deus ministrando. Começou na barriga do peixe, continua ministrando a respeito da graça, a sua tarefa. E diz que essa cidade então é muito grande. Ele levou 3 dias
percorrendo a cidade toda e pregando a mensagem que Deus mandou ele pregar. E a pregação de Jonas diz que aqui em hebraico é 5 palavras, em português essa pregação tem 6 palavras. Por 3 dias ele pregou, era um meme, né? Sei lá, aqueles caras, aqueles motoboy que passam nas vilas, por 3 dias ele pregou isso. Ele andava pelas ruas e gritava: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Dava 10 metros e gritava: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Era, irmãos, uma pregação dura, uma pregação de juízo, de condenação. Ele pregou 3 dias, mas ele falou que era 40 dias. Então ele pregou 3 dias e esperou 37 para ver o fogo descer, para o juízo de Deus vir. 37 dias ele ficou esperando, quase como um advento, com muita expectativa pelo agir de Deus de forma de juízo de Deus sobre aquele povo. A palavra ainda 40 dias e Nínive será subvertida, a palavra subvertida é a mesma palavra que você vai encontrar no original usada quando Deus condenou Sodoma e Gomorra. É a mesma palavra. Então significa que Jonas usou a mesma palavra que foi usada para Sodoma e Gomorra, porque ele sabe, ele é um hebreu, ele sabe da história de Sodoma e Gomorra. Então ele usou a mesma palavra que Deus usou para Sodoma e Gomorra, esperando que também viesse fogo. Ele queria ver o fogo descer. E ele pregou isso por 3 dias. Essa mensagem dura. Jonas fez o que Deus mandou, mas o seu coração estava duro e insensível. Como é que você prega destruição de seres humanos, a morte de pessoas? Teve alguém que disse que Jonas tinha o desejo de ver o fogo. Não, Jonas tinha fogo em suas palavras, mas não tinha compaixão em seu coração. Sua palavra era de fogo, de juízo, de condenação, mas ele não tinha compaixão. Ele não tinha lágrimas nos olhos. Ele tinha que obedecer a Deus. Olha, o fogo vai vir e vocês vão perecer, porque vocês são um povo mau e a violência de vocês chegou até Deus. Mas você não pode falar isso babando de sangue, de ódio. E Jonas não tinha lágrimas nos olhos. O reverendo Augusto Hernandes Dias Lopes, é outro reverendo. Ele também diz no seu livro, falando sobre o livro de Jonas, ele diz assim: Jonas, ele foi alvo do perdão de Deus, mas nem cogita ver os seus ouvintes receberem o mesmo perdão. Ele passou por um processo milagroso tremendo, da graça e do perdão de Deus na vida do peixe, mas ele não cogita isso para os ninivitas. Os sentimentos de Jonas são mesquinhos e indignos de um homem que foi arrancado das entranhas da morte. Ele sabia se alegrar no favor de Deus, mas não queria ser instrumento da graça de Deus na vida dos outros. Jonas prega um sermão de juízo sem abrir a janela da esperança. Ele encurrala os seus ouvintes no corredor da morte e não lhes abre a porta do arrependimento. Irmãos, quando eu li isso aqui, eu lembrei de várias brigas de marido e mulher. Parece briga de casal, né? Esse negócio de lançar o juízo sem dar esperança, de encurralar no corredor da morte sem abrir a porta para o arrependimento. Nós somos Jonas, irmãos. Nós somos esse profeta. Então, aconteceu o improvável. Jonas obedece a Deus. E ele vai na expectativa que o fogo de Deus caísse sobre aquele povo. O povo é mau, o povo idólatra, o povo violento, o povinho ruim, viu? Ruim mesmo. Mas o improvável acontece. Os ninivitas se arrependem e se convertem. No versículo 5 ao 9, é a história de como eles ouviram a pregação de Jonas e o que eles fizeram, qual foi a reação deles. E a reação deles é de crer e de se arrepender. Fé e arrependimento. Os ingredientes que precisa para acontecer salvação, fé e arrependimento. E eles têm fé em Deus na pregação de Jonas e se arrependem. Esse povo pagão se arrepende.
Irmãos, há um avivamento espiritual sem precedentes. Antes e nem depois. Nunca antes aconteceu algo que aconteceu em Nínive. Aproximadamente 600.000 pessoas se convertem em 3 dias. Deixou o Pentecoste no chinelo. Rua Azusa, Avivamento, País de Gales, Toronto, sei lá onde mais. 600.000 pessoas. E a situação era extremamente improvável. O pregador é estrangeiro, ele não é da terra. Imagina um argentino andando nas nossas ruas. Se algum argentino está nos ouvindo. Imagina, eu não quero aqui né, esses sentimentos, é só um exemplo. Né, e dizendo, arrependam-se, brasileiros! E falando em espanhol. Rapaz, e apanha? E aí Jonas está lá, ele é estrangeiro, pregando provavelmente com sotaque. Eu vou me pregando em aramaico, que era a linguagem lá, e eles também manjavam aramaico. Mas com sotaque, que né, não dominava. Então é um estrangeiro, fazendo de má vontade, porque ele não queria estar lá. Era o último lugar. Então a má vontade era Jonas, montado na garupa. Estrangeiro, de má vontade, cheio de ódio pelos seus ouvintes, nem um pingo de compaixão. A mensagem era dura e condenatória e não dava possibilidade de perdão. Irmãos, não tem como esse negócio dar certo. Era improvável. Tinha tudo para dar errado. Mas não deu. Porque Jonas mesmo, no capítulo 2, versículo 9, ele chega à conclusão que a salvação pertence ao Senhor. É Deus quem salva. Amém? Amém. As pessoas não são salvas por causa do nosso esforço, da nossa habilidade de falar e convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo do Espírito Santo. É Deus quem salva. Irmãos, para isso, para mim, isso aí é um estímulo e um consolo. Porque se é Deus que salva, e se com todo esse quadro de improvável situação de conversão, as pessoas se converteram, as pencas, para mim é um estímulo. Amém? Amém? Só o que nós temos que fazer é pregar. Amém? É Deus quem salva. Ah, pastor, eu não sei evangelizar, eu não sei falar. Mas olha Jonas, olha o que ele pregava. Amém? Olha o ódio no coração do homem. Um homem pregou, 600.000 converteram. Imagina esses 50 que pregaram. Amém? 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 Prega, irmão. Prega porque é Deus quem salva. Nós só temos que pregar. Testemunhar. Falar de Jesus. Tá, mas aquela cidade experimentou um avivamento. Sem igual. E quanto tempo durou esse avivamento? Só título de curiosidade. Não sei, mas não foi tanto tempo assim. Foi talvez alguns anos. Porque Naum depois vai profetizar contra a Nínive. Ela voltou a ser bem ruimzinha. Voltou ao que era. Mas por algum tempo, uma década, algum tempo pelo menos, ela viveu um avivamento. Não digo que elas se tornaram um povo da aliança, porque a maneira como elas tratam Deus é com o nome genérico de Deus, chamavam Deus de Elohim, não era Yahvé, né, o nome para aliança. Mas eles tiveram contato com Deus, e se relacionavam com Deus de alguma maneira, experimentaram Deus. E eu acho que o próprio Jesus depois fala que os ninivitas vão estar na frente de muitos outros, ou seja, a gente vai ter ninivitas lá no céu. A gente vai ver, vai ser bênção. Tudo obra de Jonas. Amém? Do Jonas porque ele pregou, mas é Deus quem salva. Tá? Não te orgulhe aí, irmão, porque você, né? Nós pregamos, nós somos vasos. Então, se o pecado provoca a ira de Deus, o arrependimento desperta a sua compaixão. Amém? E nós não podemos ser diferentes. Nós também temos que odiar o pecado, mas diante do arrependimento, nós também temos que nos abrir como o nosso Deus é. Se o pecado é a causa do juízo, o arrependimento abre o caminho para a salvação. Aquele povo, conhecido como o Império do Terror, tamanho era a violência e os horrores que eles praticavam, eles ouviram e creram na pregação de Jonas e tiveram os seus destinos mudados, suas vidas transformadas.
porque eles se arrependeram. Irmãos, sem arrependimento verdadeiro, não há transformação. Versículos 6 e 8 diz que até o rei dobrou-se. O rei fez leis que promoviam o arrependimento. Aí ficou fácil. Entendi porque 600 mil se converteram. Foi conversões compulsórias, né? O rei fez uma lei e assim todo mundo se converteu. Não, irmãos, não é isso que o texto mostra. O arrependimento começou com o povo. E isso chegou aos ouvidos do rei. Já estava fluindo e acontecendo ao natural. E então o rei também se converte de verdade. E agora ele só alavanca por meio de leis aquilo que já estava acontecendo. Foram conversões mesmo. O que aconteceu ali? Foi o avivamento. Então, ele só massifica o que já estava acontecendo. Agora eu acho que eu esqueci de passar alguma coisa aqui. Sim, esse slide já era para estar aí. Eu queria avançar aqui para as características de um verdadeiro arrependimento. E aí nós vamos terminar por aqui, tá? Só mais uma hora. Característica de um verdadeiro arrependimento, porque é disso que se trata o capítulo 13, isso tem muito a ver com as realidades das nossas vidas, realidades sociais, família, etc. A gente lida com arrependimento. Então, do verso 5 ao 10, a gente vê o arrependimento do povo, não do profeta, mas do povo. E eles tiveram um verdadeiro arrependimento. Então, a primeira característica de um verdadeiro arrependimento, que é o que leva à transformação, de fato, e à mudança, a primeira característica é a sincera humilhação e reconhecimento dos seus pecados. Parecido com você entender a graça. Porque as duas coisas estão juntas. Então, no versículos 5 e 6, o texto diz que os ninivitas creram em Deus. Jonas pregou, em 40 dias já era para vocês vão ser aniquilados, porque nisso do nome ficou. Mas só que eles creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o mais novo, desde o maior até o mais novo. E essa notícia chegou ao rei, e ele levantou-se do seu trono, tirou as suas vestes, colocou o pano de saco e se assentou em cinza. Eles proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, sentaram em cinzas. Quem aqui já sentou em cinza? Quem aqui já vestiu pano de saco? Jejum. Pessoas conhecem. Mas essas eram práticas culturais. Quando as pessoas se vestiam de pano de saco, quando as pessoas sentavam em cinza, proclamavam-se jejum, era sinal de penitência, de que elas estavam reconhecendo que eram pecadoras, que elas estavam olhando para si e se envergonhando do coração peludo, dos seus pecados. E era sinal de vergonha, sinal de arrependimento. E eles fizeram isso por 40 dias, do menor ao maior. Gente, até os bichos estavam de pano de saco. Viu aquele negócio dos pets? Não é de hoje. Esse comércio do pet, de roupinha e tal. Até os bichos estavam de pano de saco. Tiveram então essa atitude prática. Toda a prepotência daquele povo, porque eles eram um império, ricos, fortes, toda a prepotência e arrogância acabou ali. Eles reconheceram seus pecados. E você não vai achar nenhuma nota ali a respeito deles dando alguma justificativa ou alguma desculpa para Deus de por que eles eram violentos, de por que eles eram pecadores, de por que eles faziam o que faziam. Ah, mas é a cultura. Ah, mas é isso. Ah, mas é aquilo. Ah, não sei o quê. Você não vê isso. Você não encontra nenhum mas, nenhum porém. Eles ouviram a pregação, entenderam que eram pecadores e tiveram uma atitude de arrependimento. Então, para haver um arrependimento verdadeiro, primeiro você tem que de fato se humilhar. Se você vacila, se você peca contra Deus, se você faz uma coisa errada e você não vai pedir perdão, se você não corrige seu erro, não há arrependimento nesse negócio. E sem arrependimento verdadeiro não há transformação. Você vai fazer de novo. Então, precisa haver humilhação, reconhecimento de seus pecados. Segundo, precisa haver um retorno sincero para Deus. Versículo 5, versículo 8 nos dão algumas dicas que esse povo diz que eles creram em Deus.
Eles se voltaram para Deus. Deus não fazia parte do seu panteão, era o Deus de Jonas. E eles se voltam para esse Deus, o Criador dos céus e da terra, o Elohim. E agora eles todos também oram fortemente para esse Deus. Eles acreditam nesse Deus. Você se humilha, reconhece os seus pecados, pede perdão e se volta para Deus, pedindo para que Ele te dê graça, para que Ele te ajude, né, para que você seja diferente, para que Ele te transforme, para que você seja segundo o coração dEle, para que você não viva de uma maneira mundana, né? Você se arrepende, se volta para Deus. E nós vemos eles fazer isso. Todos se humilharam diante de Deus. E aí o terceiro é o abandono das práticas erradas. Versículo 8 diz: e se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que havia em suas mãos. Gente, eles pararam de ser violentos. Eles pararam de ser agressivos, tóxicos, para falar a palavra do tempo aí, né? Eles pararam de ser ácidos, eles pararam de ser ruins, malvados entre eles e os povos que eles praticavam o imperialismo. Eles mudaram. O arrependimento é mudança de atitude, é abandono do erro. É uma atitude sua, que reconheceu que você tem errado numa situação, ficou triste, né? Pediu perdão por aquilo, foi até Deus, no sentido de Deus me dá força, eu preciso mudar, eu preciso de ti, porque você sabe que você não pode mudar a si mesmo, então você vai até Deus, entendeu? A graça já te disse isso. Então você vai até Deus, porque sabe que é Ele que muda, e aí você toma uma atitude de guerra contra o pecado, contra aquela atitude errada, maléfica. Você toma uma atitude de guerra, porque até então você estava forfã, você estava de boa, mas agora você vai realmente montar trincheira contra o pecado. Você vai ter uma postura de radicalidade contra aquilo que fere a santidade de Deus. Arrependimento é mais do que palavras, é ação. Eu fiz esses tempos eu até comentei com a Adri Caviano, achei muito legal, acho que foi semana passada. Eu estava fazendo um curso online a respeito da rede de Lutero, a reforma protestante, com o Sproul, meu professor. E aí ele estava falando da época da contra-reforma protestante. A reforma foi em 1517 e a contra-reforma foi em 46. Então, um dos movimentos da contra-reforma foi responder a todo o movimento daquilo que os protestantes faziam ou defendiam. E uma das coisas da contra-reforma foi que os católicos começaram a pregar contra os protestantes e acusá-los de antinomistas. Agora eu vou começar aqui com algumas palavras difíceis, tá? Tem paciência que eu explico. Só para mostrar para vocês que eu sei palavras difíceis. Chamavam os protestantes de antinomistas. O que é um antinomista? Um antinomista é aquele que é contra a lei. Os protestantes, eles acreditam que tem que ser salvo somente pela fé. Então é só crer em Deus e não precisa mais nada. Você não precisa de obras, não precisa de atitudes. Você só crê em Deus. Eles achavam que era isso que era o discurso dos protestantes. Então, logo, os protestantes são antinomistas, eles não seguem a lei, eles não seguem a norma e a ética cristã, eles só precisam ter fé. E eles chamavam os cristãos de antinomistas, que está errado. E o posicionamento antinomista é ruim. Eles acusavam isso, os cristãos. Então, os cristãos, para se defender da acusação dos católicos na Contra-Reforma, eles tiveram que explicar melhor o que significava essa questão de somente a fé. É somente a fé. Mas e essa fé? Como é que ela é? Então eles começavam a explicar isso para se defender. Como é que é essa fé que salva o perdido? Como é que é a fé salvadora? Porque Lutero já dizia: somos salvos somente pela fé, mas não uma fé que permanece sozinha. Lutero tinha dificuldade com o Tiago, a epístola de Tiago. O Tiago falava lá que precisava das obras para ser salvo. Não era bem isso que Tiago estava dizendo. E Lutero dizia isso, né? Nós temos que ser salvos pela fé, mas não uma fé que fica sozinha. Não é somente a fé. As obras precisam existir, mas não são as obras que vão garantir a minha salvação. Então, eles começaram a ensinar que essa fé salvadora, ela possuía 3 marcas. E aí que eu quero falar para vocês aqui uma coisa que eu achei bem interessante, que resume um pouquinho dessa ideia do arrependimento, que as pessoas querem mostrar arrependimento sem atitude, sem mudança de práticas, que não é arrependimento. E que não vai haver transformação. Então eles diziam que a fé que salva, para saber se a pessoa realmente ela tinha sido salva, e não era aquele cristão que os católicos acusavam de antinomista,
que diziam que tinham fé e que tinham fé eram salvos, eles diziam que a fé que salva, ela tem 3 marcas. E a primeira marca chamava-se notícia, traduzindo, notícia, né? A fé que salva, ela tem uma mensagem, ela tem um conteúdo, ela tem uma forma, que é o Evangelho. Ela não crer em qualquer coisa, ela precisa crer em coisas específicas, que Jesus é o Filho de Deus, que morreu por nós na cruz, que ressuscitou ao 3º dia, está sentado à destra do trono de Deus, que vai voltar. A fé que salva, ela tem conteúdo e não é crer em qualquer coisa. Então faz parte da notícia. Isso aqui é latim. Então tem conteúdo. Você precisa crer, usar o intelecto. A fé, ela usa o intelecto. Então ela precisa crer em algumas coisas. A fé que salva não é uma fé vazia, generalista. Ok? A fé em uma pessoa e sua obra. A segunda é assensos. É os termos que eles usavam. Assensos tem a ver com assentimento. Tem a ver, ou seja, não basta eu compreender o conteúdo. Eu preciso concordar com o conteúdo que ele é verdadeiro. Um ateu pode dizer assim, não, eu sei que Jesus é Deus, porque ele ouviu essa notícia. Eu sei que Jesus ressuscitou, porque ele ouviu essa notícia. Mas se ele não concorda que ela é verdadeira, não adianta. Então tem que ter a notícia, o conteúdo, mas também você tem que concordar. Diante da notícia, a fé que salva exige de você uma atitude. Concordar ou discordar, aceitar ou rejeitar. Então a fé, ela que salva, tem esses 2 itens. Aí eu achei muito legal que o Sproul, nessa palestra, ele disse o seguinte: gente, mas só essas 2 marcas, notícia e aceitar a notícia, não é suficiente. Ainda não é a fé salvadora. Ainda não responde à acusação da Igreja Católica. Só essas 2 marcas na vida do cristão, no máximo, você já foi evangelizar alguém? Você tenta citar textos bíblicos e a pessoa sabe mais que você? Tem pessoas que sabem um monte de Bíblia e que concordam com as coisas que estão na Bíblia. E aí Sproul vai dizer, só ter a notícia e só concordar com ela, no máximo, não te faz um cristão, no máximo te põe em pé de igualdade com os demônios. Poxa, no máximo, porque é verdade. Porque a Bíblia, lá em Tiago 2,19, diz que os demônios creem e tremem. Se você só sabe o conteúdo e concorda com o conteúdo, ainda não te fez um cristão e ainda não é a fé salvadora que você tem. No máximo, é um demônio. Te põe em pé de igualdade. Não estou te chamando ninguém de demônio não, viu? Mas põe em pé de igualdade. Porque faltava o 3º item, que tem a ver também com o arrependimento, que é a fidúcia. A fé, e isso que eles diziam para os católicos. Não é bem assim, vocês estão distorcendo o que a gente ensina sobre ser salvo somente pela fé. Porque a fé que salva, ela tem conteúdo, nós concordamos com o conteúdo, mas também tem fidúcia, também tem confiança pessoal. É onde nós empenhamos nossa vontade, é onde ela aparece através de atos e de ações. A fé que salva não é uma fé teórica. Ela se enraiza no coração, transforma os nossos afetos, move e determina quem nós somos e são expressas nas nossas vontades e ações. Então os católicos estavam entendendo errado e julgando errado os protestantes. Envolve obediência, confiança na palavra, e confiar na palavra é praticar a palavra. Então era obedecer aquilo que confessava. É o que o Tiago disse, fé com obras, como diz Tiago, ou fé que não permanece sozinha, como diz Lutero. E para um verdadeiro arrependimento, gente, não basta só sentir o erro, não basta voltar-se para Deus, é importante. O pecado precisa ser abandonado, a atitude tem que ser outra agora. O arrependimento, ele tem frutos, conforme diz Mateus 3,8. Nós precisamos demonstrar os frutos dignos do arrependimento. Se há um arrependimento aí, ele tem frutos, ele aparece, porque tem ações, tem atitudes. Então guarde isso. Sincero reconhecimento do pecado, retorno para Deus e o abandono das práticas pecaminosas.
A transformação só acontece se o arrependimento for verdadeiro. E só é verdadeiro se essas 3 marcas estiverem presentes no arrependimento. Tá bom, gente? Eu me alonguei porque eu comecei a contar histórias aqui e eu vou terminar nem olhando para o que eu escrevi, só resumindo, porque esse texto aqui também entra, e a gente precisa falar, numa coisa bastante polêmica, porque eu falei aqui para vocês do arrependimento humano, que precisa ter essas 3 características. Mas o texto também fala de um arrependimento divino. O texto diz que Deus olhou para o povo de Nínive, que tudo o que eles fizeram, e Deus se arrependeu. E com isso as pessoas desenvolvem teologias e maneiras de se relacionar com Deus como se Deus pudesse ser mudado. Como se nós, pelas nossas decisões e atitudes, mudemos Deus. E Deus não muda, gente. Primeiro que Deus não tinha nada para se arrepender moralmente. Deus não peca, Deus não erra, Deus não se engana. Então, quando o texto diz que Deus se arrependeu, Deus não estava se arrependendo de algo errado que Deus fez. Ah, não, eu ia eliminar esse povo, mas eu percebi que minha atitude era errada. Deus não está se arrependendo de um erro. O arrependimento divino é diferente do arrependimento humano, isso a gente precisa entender, ok? O texto fala de arrependimento humano, mas também vai falar do arrependimento divino, que desemboca em algumas heresias e entendimentos errados de Deus, que vai fragilizar a sua relação com Deus. Então, quando fala que Deus se arrependeu, na verdade é uma expressão, uma figura, não sei se chama de figura de linguagem isso aí, mas é uma maneira que o escritor tinha para falar dos sentimentos de Deus, que nunca são igual aos nossos sentimentos, porque Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele está acima, Ele transcende. Mas para nós conseguir entender os sentimentos de Deus, o escritor fala a partir dos sentimentos humanos. Mas não que Deus tenha os sentimentos humanos, mas o que nós conhecemos são os sentimentos humanos. Como é que eu vou falar do sentimento de Deus que eu não conheço? Então ele usava os sentimentos humanos para tentar explicar o sentimento de Deus. Isso chama-se antropopatia. Um ótimo nome para botar no gato. Então, é só uma antropopatia, é só uma maneira de escrever para compreender melhor quem Deus é. Não é que Deus muda não, viu? Outra coisa que a Bíblia ensina é que Deus é imutável, Deus não se adapta à situação, né? Deus não começa a reagir a partir da situação, Ele não fica surpreso, Deus não muda. O que a Bíblia ensina é que quando a sua palavra, isso a gente vê na Bíblia toda, quando a sua palavra é rejeitada e as pessoas se afastam dele, elas perecem. A palavra de Deus é oferecida, as pessoas rejeitam, elas perecem. Mas agora quando elas se voltam para Deus e aceitam a sua palavra em arrependimento e fé, Ele salva por causa da sua graça e misericórdia. Portanto, Deus não mudou. Quem mudou foi os ninivitas. Se eles permanecessem rejeitando, eles iam perecer. Porque é assim que Deus sempre age. Agora, como eles se arrependeram, Deus agiu como Ele sempre age diante do arrependimento. Amém? Deus não mudou. Quem mudou foram os ninivitas. Deus é o mesmo que vê o pecado, mas também aquele que vê o arrependimento. Ele não despreza o coração quebrantado e contrito, diz o salmista. Ele é o Deus da segunda chance. Amém? Vamos orar? Pense nisso. Queria que você fechasse seus olhos. Todos nós somos pecadores. Não sei como é que foi o seu dia. Talvez hoje você vacilou feio. Você fez coisas que não devia, você está arrependido. Deus é um Deus que concede segunda chance. Deus é misericordioso. Ele espera que nós que fomos alvos da sua misericórdia também sejamos misericordiosos com os nossos, em casa, com as pessoas, refletindo quem Ele é, né, praticarmos isso. Mas houve sincero reconhecimento do seu erro? Houve uma decisão de voltar-se para Deus para que Ele mude você? Ou diante do erro você continua acreditando que você vai conseguir parar de errar e você vai mudar por conta? Você vai cotizar, vai pegar alguma técnica que está por aí e vai mudar. Você começou já um processo de guerra com esse pecado? Dizer, Deus, eu não vou mais banalizar o pecado. Eu quero abandonar isso, me ajuda. Resistir, porque arrependimento é mudança de atitude. Jonas não entendeu bem todas essas coisas, e ele ainda vai ter algumas dificuldades pela frente, as dificuldades que a gente vai ver no capítulo 4. Mas as dificuldades de Jonas são as nossas dificuldades.
Quanto mais nós entendemos da graça, mais facilmente nós nos arrependemos. Mais facilmente nós estendemos perdão sobre aqueles que pecam sobre nós. Muito mais leve se torna a vida. Menos ódio, menos rancor, menos indiferença, insensibilidades. E Deus quer fazer isso com o seu povo, através da obra de Jesus na cruz e a graça derramada sobre as nossas vidas. Você tem pecado para se arrepender? O perdão já foi dado, mas há arrependimento? Pai, nós somos pecadores, somos, Senhor, achamos que às vezes podemos, por conta de Deus, mudar as nossas vidas e também tentamos fugir da sua presença, nos afastamos dos irmãos, da igreja. Deus, mas perdão, Deus, por termos uma visão equivocada do pecado, de nós mesmos. Abre os nossos olhos, ajuda-nos a entender que a salvação vem do Senhor, ajuda-nos a ver a sua bondade e graça sobre as nossas vidas, ajuda-nos, Senhor, a viver essa bondade e graça, Deus, sobre os outros. Deus, somos prontos para exigir dos outros isso, mas que possamos, Deus, antes de querer exigir isso dos outros, Deus, refletir, praticar essas verdades, que o arrependimento, Deus, seja real em nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor. Nas tuas mãos estamos e precisamos do